No direito administrativo, nós temos os três setores, né? Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro setor, que é justamente o objeto do estudo de hoje. Nós temos o primeiro setor, ele é formado pelo Estado, pelo poder público. Mais tarde nós iremos ver que o Estado é a administração pública direta e a administração pública indireta, né? O segundo setor, que seria o próximo, já é formado pelo mercado, pela iniciativa privada. São pessoas jurídicas de direito privado que visam lucro, né? São as empresas, né? E o terceiro e último setor são as pessoas jurídicas de direito privado, mas aqui sem fins lucrativos, né? São particulares sem fins lucrativos, também conhecido como colaboradores do Estado, tá certo? Esse seria a formação do terceiro setor. Nós estamos aonde? No canal A Voz da Aprovação, e esse é o tema de hoje, tá certo? Ou seja, o primeiro, um tema bastante recorrente em concurso público, o segundo e o terceiro setor dentro do direito administrativo, tá certo? E nós vamos começar pelo terceiro setor, né? Acabei de falar que o terceiro setor, ele é formado por pessoas jurídicas de direito privado. Cuidado com isso, essa é a característica fundamental do terceiro setor. O terceiro setor, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. A natureza jurídica do terceiro setor são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, o que há no terceiro setor são finalidades sociais. Essas pessoas jurídicas com finalidades sociais, elas fazem uma parceria com a administração pública. Ela não é a administração pública, ela faz uma parceria com a administração pública para justamente atender finalidades sociais não lucrativas, e é por isso que elas também são chamadas de entes de colaborador, ou colaboração, ou colaboradores do Estado. São exemplos as OS, né, organizações sociais, o Sistema S, Sebrae, Sesc, Senatio, as OCIPs e as ONGs, as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público. O segundo setor, que nós iremos nos aprofundar um pouco mais, o segundo setor, ele é formado por pessoas jurídicas de direito privado. Também a natureza jurídica são pessoas jurídicas de direito privado do segundo setor, agora com um detalhe: elas visam lucro, são as empresas, né? E essas empresas, elas também podem fazer uma parceria com a administração pública, né? São as chamadas delegações do serviço público. Elas fazem essas parcerias para atender finalidades lucrativas. Elas conseguem essas finalidades lucrativas através das tarifas públicas, são as concessionárias, as permissionárias, após a exigência da licitação, através desses dois regimes, né? Esses dois regimes que eu acabei de falar, ou seja, o artigo 175 faz alusão, né, às concessionárias e permissionárias, né? Os dois regimes que eu me refiro é justamente a concessão, né, e o outro regime seria a permissão, tá certo? Inclusive, vale uma tabela didática para fazer essa diferença entre essas prestadoras privadas do serviço público, tá certo? Visando lucro através das tarifas públicas, onde nós podemos colocar uma delegação do serviço público, e nós podemos colocar essas delegadas. Quem? Essas empresas que estão sob regime de concessão, as chamadas concessionárias, tá certo? Do serviço público, e também aquelas que estão sob o regime de permissão, as chamadas permissionárias do serviço público. Vale aqui uma tabela: a concessionária é uma parceria formada por contratos administrativos em qualquer modalidade, tem o caráter estável e prazo determinado, e as permissionárias, que também são contratos administrativos, inclusive é uma decisão pacífica do Supremo, eu já vou voltar aqui, são contratos de adesão sem estabilidade, elas são precárias. A tabela, eu acho que é bastante didático colocar as concessionárias de um lado e a permissionária de outro. Nós temos que saber que as concessionárias e as permissionárias, elas possuem natureza contratual. Essa parceria possui natureza contratual. Só que nas concessionárias, em qualquer modalidade, e nas permissionárias, sob contrato de adesão, aqui há uma unilateralidade. Nas permissionárias não há estabilidade, são precárias. E nas concessionárias há estabilidade de prazo determinado. Nós temos que se ater a essa decisão do Supremo, que entendeu que permissão é contrato, não é ato administrativo. Tema recorrente: contratualização da permissão. Era bastante usual até 1990. A ADI 1491 de 1990 ficou decidido, ficou pacífico isso. Permissão é o quê? Não é ato administrativo, é contrato administrativo. Contrato de adesão, há uma unilateralidade. Esse tema é famoso, chama delegação do serviço público. E aqui que está o segundo setor.
Nós vamos falar um pouquinho do primeiro setor e nós vamos mostrar aqui qual é a pegada, onde que o aluno tem que se cuidar para não errar. O primeiro setor, eu já disse, ele é formado pelo Estado, ele é formado pelo poder público, ou seja, pessoas jurídicas de direito público, e é aqui que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o Estado também pode instituir pessoas jurídicas de direito privado. O Estado, gente, ele pode o quê? Ele pode fundar estatais, pode instituir estatais. Cuidado com isso. Aqui o primeiro setor não é parceria com o Estado, é o próprio Estado, tá certo? E olha só, nós temos aqui a administração pública direta e a administração pública indireta, inclusive eu vou aqui colocar tudo junto para tentar fazer aqui uma tabela didática, onde eu vou colocar o primeiro setor de um lado, o segundo setor de outro e o terceiro setor de outro. No segundo e no terceiro setor nós temos uma parceria com a administração pública. Já no primeiro setor nós não temos uma parceria, é a própria administração pública. O primeiro setor é formado pela administração pública direta, aqueles que fundaram o Estado, União, Estado, Distrito Federal e Município, e a administração pública indireta, as autarquias, fundações públicas, e cuidado com isso. A administração pública indireta também é formada por pessoas jurídicas de direito privado. O Estado pode fazer as suas empresas. Pessoas jurídicas de direito privado são as empresas estatais, sociedade de economia mista e empresa pública. O segundo e o terceiro setor já não é a administração pública, o próprio Estado, é uma parceria com o Estado. No caso do segundo setor, é chamado de delegação do serviço público. São pessoas jurídicas de direito privado que visam lucro e que vão estabelecer essa parceria através das concessões, são as concessionárias, e as permissões, as permissionárias. Cuidado, o segundo e terceiro setor é uma parceria com o Estado, ou seja, uma modalidade aqui que eu peço para vocês se atentarem, segundo e terceiro setor, parceria com o Estado, ou seja, uma desestatização. O segundo e o terceiro setor, as funções do Estado, as funções administrativas são delegadas, ou seja, são passadas para frente através de uma parceria. E por isso o segundo e o terceiro setor são conhecidos como espécies de desestatização. Tá certo? Nós temos uma outra desestatização que acontece no âmbito das empresas estatais, lá no primeiro setor. Eu vou me aprofundar aqui. Tudo bem? Então ficou claro nessa tabela muito didática, primeiro, segundo e terceiro setor. O segundo setor vê lucro, o terceiro setor não vê lucro. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Tudo bem? São modalidades de desestatização, são parcerias com a administração pública, tá certo? Já o primeiro setor não, é a própria administração pública, é o próprio poder público, né? A administração direta, formada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a administração indireta, formada por autarquias, fundações públicas, e também por pessoas jurídicas de direito privado, porque eu repito, o primeiro setor, o Estado, a administração pública pode fazer as suas empresas, e empresa é regida pelo direito civil, a partir do artigo 966, pessoa jurídica de direito privado pelo Código Civil, tá certo? Então nós temos aqui a possibilidade da administração pública fazer as suas próprias empresas, são as empresas estatais. E é aqui que está também uma segunda espécie de desestatização. Quando essas empresas estatais, seja a sociedade de economia mista, seja a empresa pública, elas começam a vender a sua participação societária para a iniciativa privada. Nós temos uma segunda espécie de desestatização dentro do poder público. Tá? Então, cuidado com isso. Existem dois tipos de desestatização. Tá? Existem dois tipos de desestatização. Uma desestatização através das parcerias, né? O segundo e terceiro setor, através dessas parceiras do Estado, da administração pública. Né? E nós temos uma desestatização que acontece dentro do primeiro setor, quando as empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado, elas vendem as suas participações. Vamos nos aprofundar, elas vendem a sua participação societária. Vamos nos aprofundar. Nós temos duas modalidades, então, de desestatização. Vamos deixar bem claro para você. Primeiro, a desestatização é gênero, da qual delegação do serviço público seria uma espécie, tá certo? Nós temos uma segunda espécie de desestatização nas empresas estatais. As empresas estatais são essas pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte do Estado, elas vendem, né? Essas empresas estatais começam a vender o que? A sua participação societária, e elas deixam de ser majoritária. É uma segunda espécie de desestatização. Essa espécie tem o nome de privatização. Desestatização, gênero de duas espécies. Privatização e delegação do serviço público. Nós estamos no canal da Voz da Aprovação e eu gostaria de agradecer, tá certo? Agradecer, deixar o seu like e agradecer a sua participação. Tudo bem?